Estão perseguindo o cristianismo no Brasil. Isso mesmo que você ouviu. O cristianismo está sendo perseguido no Brasil. Essa fala tem se constituído já há um certo tempo como a espinha dorsal de um conjunto de discursos e de práticas que visam estabelecer uma espécie de sentimento de pânico entre religiosos que frequentam as igrejas evangélicas de caráter mais fundamentalista, discursos que apresentam ideias, pensamentos como se governo X ou Y assumir o poder do país, ele irá fechar as igrejas. Existe hoje uma onda de cristofobia na nossa sociedade. Os comunistas, os esquerdistas estão doutrinando nossas crianças nas escolas para que elas se afastem de Deus. Esses discursos, todos eles, fazem parte de uma espécie de programa. Um programa que procura, de certa forma, manter submetido consciências de fiéis a uma ideologia, tá? Não apenas uma crença comum no sentido religioso do termo, mas uma ideologia que tem objetivos muito bem determinados, tá? Objetivos não somente de conquista de um poder na esfera secular, mas também de manutenção desse poder. Essa busca, ela se reflete em teologias e em teorias, digamos assim, surgidas, sobretudo nos Estados Unidos, como a teologia dos Sete Montes, né, na qual os cristãos, por essa perspectiva, deveriam assumir as 7 principais áreas de influência na sociedade. Né, isso está no centro ali do pensamento do que eles chamam de teologia do domínio, e tem uma expressão mais extrema numa corrente também teórica e teológica chamada reconstrucionismo cristão, que inclusive tem elementos muito mais perigosos no sentido, digamos, de radicalização, de estabelecimento de uma barbárie na sociedade, do que a própria teologia do domínio. Embora se fale muito nas redes sociais sobre a teologia do domínio, o reconstrucionismo cristão é pouquíssimo comentado. Mas os analistas que têm se especializado em estudar esse fenômeno reconhecem nele uma espécie de pensamento totalitário muito perigoso para a sociedade. Talvez devêssemos perguntar por qual razão determinados líderes, determinados ministérios até teriam interesse em estabelecer um estado de pânico entre os seus fiéis. E eu creio que esse tipo de estado, dessa condição emocional a qual os fiéis se colocam na medida em que são aterrorizados por esse tipo de mensagem, é exatamente de uma espécie de submissão. É uma submissão a uma autoridade que se apresenta como uma autoridade salvadora. Então, estabelecer o que está fora dos arraiais do cristianismo, tá? Nessa perspectiva fundamentalista, como inimigos da fé, como opositores da fé, como aqueles que têm de alguma forma a ser contidos e até, porque não eliminados, se torna uma forma de criar a imagética de um inimigo a qual deve ser combatido. E que só pode ser combatido a partir da representação de uma liderança forte, de uma liderança cristã, que, na perspectiva desses líderes, se apresenta como eficaz. Ou seja, o critério de força que deveria ser espiritual, digamos assim, se pensarmos em categorias bíblicas, se torna, para esse tipo de teologia, a eficácia. O quão eficaz é esse líder. Então, quanto mais autoridade secular, quanto mais prestígio social, quanto mais posses terrenas um determinado líder espiritual, digamos assim, da cristandade na perspectiva do fundamentalismo evangélico adquire, mais é reconhecido como poderoso por Deus, segundo eles, né, como ungido, como preparado por Deus para conduzir os cristãos, os fiéis, ao enfrentamento dos poderes das trevas representados por aqueles que estão fora do cenário da cristandade. E para poder criar essa atmosfera de medo, de pânico, né, que reflete muito bem um outro fenômeno que eu já tive a oportunidade de falar sobre ele nos meus vídeos no meu canal do YouTube, que é o pânico satânico, né? Não vou tratar disso aqui agora, mas para poder, num certo sentido, estabelecer esse estado de pânico, de medo, de fobia dos fiéis em relação aos que estão fora do seu cenário, é necessário o uso de mecanismos que todo sistema totalitário faz para não somente alcançar o poder, mas como para manter o poder.
E esse mecanismo é a mentira. Quantas vezes nós não ouvimos, por exemplo, a afirmação de que se o presidente Lula assumisse o poder da nação brasileira, ele iria fechar as igrejas. Isso saiu da boca de diversos líderes da cristandade evangélica mais fundamentalista, tá? Sempre lembrando isso, tá? E essas foram afirmações repetidas, e esse discurso com outros traços, né, tem sido remodelado já ao longo dos anos da gestão do presidente, tá? No sentido de que essa mentira prevaleça diante dos olhos dos fiéis. Então, a associação, por exemplo, de religiões de matriz africana com, digamos assim, com o demônio da imagética cristã, tá? Não um demônio para as religiões de matriz africana, porque ele não existe como personagem nessas tradições espirituais, né? Mas na imagética cristã se projeta esse demônio, né? Esse demônio cristão sobre as divindades ou sobre os ancestrais, né? Sobre as entidades, dependendo do rito, né? Da tradição afro-brasileira que se está tratando, para que possa, demonizando-os, torná-los o seu inimigo. E esse tipo de coisa, então, finca, num certo sentido, no imaginário do evangélico fundamentalista, a convicção de que ele não apenas está do outro lado da religião do outro, né? Como aquele que não comunga com a religião do outro, mas como aquele que tem necessariamente que enfrentá-la, tem necessariamente que destruí-la. E a forma mais efetiva que o fiel do fundamentalismo encontra de destruir essa fé é exatamente atacando os fiéis dessa fé, atacando não somente as suas doutrinas, né? Não somente a sua crença, mas as próprias pessoas e os seus espaços de culto. E isso nós estamos vendo acontecer reiteradamente no Brasil. Nós estamos vendo acontecer basicamente todos os dias. Constantemente a gente vê uma notícia nova de pessoas, adeptos das religiões cristãs evangélicas de caráter mais fundamentalista, como sempre enfatizo, né? Atacando pessoas que são adeptos de religiões afro-brasileiras. E isso é paradoxal quando se observa que o discurso do evangelicalismo fundamentalista é de que a igreja brasileira está sendo perseguida. Mas quando nós comparamos com os fatos e com os dados, inclusive com os dados oficiais, né, se percebe claramente que são os membros de religiões matriz africana que são aqueles que são mais vítimas de intolerância, preconceito e violência, e geralmente por parte de pessoas que são adeptas das igrejas cristãs evangélicas de caráter fundamentalista. Então, acho que esse ponto tem de ser destacado, porque o discurso de que há um inimigo externo, o discurso de que esse inimigo ele está tentando destruir a igreja no Brasil, ele simplesmente está alimentando uma espécie de estado, de condição, não somente de pânico, mas de violência reiterada sobre pessoas inocentes. Tá? E muito desse estado também cobra a sua dívida dos meios de comunicação. Por quê? Porque os meios de comunicação muitas vezes associam determinados crimes, muitas vezes cometidos por pessoas que estão em surto, tá? Atribuem isso a supostos praticantes de magia, ou adeptos de ocultismo, ou adeptos de religiões afro-brasileiras, quando na realidade muitas vezes não há nenhuma ligação, tá? Primeiro porque não há, digamos, conceitualmente, né? Não há uma praxis nesses ritos de praticarem esse tipo de violência, tá? Que nós vemos em certas notícias. E segundo porque não é apenas a questão de que não há prática, é porque muitas vezes as pessoas nem sequer estão ligadas a esses ritos, oficialmente ligadas a esses ritos, nem sequer estão oficialmente ligadas a qualquer tipo de religião. Muitas delas, inclusive, até ou são cristãs que não estão, digamos, em pleno exercício da sua fé, numa comunidade X ou Y, e algumas até estão. Né? Nós poderíamos pegar o caso, por exemplo, do Lucas Terra, né, e atribuir esse crime hediondo cometido por aqueles pastores da Igreja Universal, nós poderíamos atribuir isso ao cristianismo. Falar, olha, é esse tipo de rito cristão que faz esse tipo de coisa. Mas nós não fazemos isso porque nós entendemos que são pessoas que estão dentro de uma instituição que cometem atos terríveis. E, da mesma forma, podem haver pessoas dentro de instituições não cristãs que cometam atos terríveis, mas isso não deve ser atribuído à fé e à espiritualidade daquela pessoa, sobretudo porque não há qualquer elemento dentro daquela crença
que impulsione essas pessoas à prática de coisas ilegais ou de coisas imorais. O que já não tem acontecido no cenário da cristandade fundamentalista. Porque na medida em que nós temos discursos de líderes evangélicos fundamentalistas que vicejam o ódio, que demonizam as entidades de outras religiões, espíritos ou divindades de outras religiões, que perseguem pessoas de outras religiões, e não somente isso, tá? Pessoas que têm modos de vida e modos de ser, de existir, diferentes daqueles que são considerados padrões normativos para esses movimentos fundamentalistas, são demonizados também e são vítimas não somente desse preconceito, mas também dessa violência. Então o que nós vemos na realidade é um cenário muito diferente do que essa afirmação inicial do vídeo. Nós não vemos ninguém tentando destruir a igreja cristã no Brasil, ninguém perseguindo os evangélicos no Brasil. O que nós vemos muitas vezes, no máximo, é uma reação de determinados segmentos aos abusos que estão sendo cometidos pelo fundamentalismo, às violências que estão sendo fomentadas pelo discurso fundamentalista. Né? E nós vemos esse tipo de combate partindo de algumas personalidades, de alguns grupos, talvez alguns relacionados a grupos ocultistas e magistas, mas também de pessoas sem fé, ateus, agnósticos, que percebem o quão maligna e perniciosa tem sido essa ação desses movimentos fundamentalistas aqui no Brasil. Então, quando você ouvir esse discurso, estão perseguindo os evangélicos no Brasil, estão perseguindo a igreja no Brasil, quer seja evangélica, quer seja católica no Brasil, pare, observe, examine as notícias sobre o índice de violência contra religiões no Brasil. Examine os dados sobre violência religiosa no Brasil, sobre intolerância religiosa no Brasil. E deduza por si mesmo quem, na realidade, está praticando preconceito e intolerância contra quem. Eu penso que essa é a pergunta que você deve se fazer. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Eu estou um tempo sumido daqui. Sempre penso muito nesse assunto. E às vezes falo pouco sobre ele. E eu acho que é importante falar sobre esse assunto. Tá bom? Eu sou Carlos Eduardo Bernardo. Eu sou filósofo. Sou professor. Sou escritor. Sou pesquisador. Tenho um canal também no YouTube. Se vocês quiserem conhecer, chama-se Pericorese. Visitem lá, se inscrevam. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, salva, reposta, me segue. Tá bom? Vamos tentar de alguma forma, contribuir para uma vivência de uma espiritualidade mais saudável no nosso país. Se tem alguém que realmente está fomentando perseguição ao cristianismo, muitas vezes são exatamente aqueles que estão dentro do próprio cristianismo, na medida em que eles não vivem aquilo que deveria ser considerado, ser entendido como a mensagem central do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigado e até mais.